Nosso entrevistado aqui no CL é um dos nomes mais respeitados e autênticos do jornalismo brasileiro. É o José Trajano. Ele nasceu no Meia, mas viveu boa parte da vida na Tijuca, no Rio de Janeiro, lá perto da sede do time do coração, o América. Começou a trabalhar aos 16 anos no Instituto JB, Jornal do Brasil, na seção de esportes. E foi lá, entre a redação, os livros e as madrugadas em bares com os melhores jornalistas do país, que ele acabou entrando para a profissão. Passou pelo Globo, pela Folha de São Paulo, pela TV Globo, pela TV Cultura, pela ESPN. Foi assessor do Darcy Ribeiro e também de Leonel Brizola. Cobriu a Copa de 70 no México, o 10º gol de Pelé, e varou noites ao lado de seu amigo o jogador Sócrates, com quem chegou a morar um tempo. É história que não acaba mais. Fundou e foi diretor de jornalismo do canal ESPN Brasil por mais de 20 anos e ajudou a construir um modelo de cobertura esportiva mais analítica, mais crítica e opinativa. Participou dos programas mais assistidos da emissora, como Linha de Passe e Bola da Vez. Depois que saiu da ESPN, fundou o canal Trajano, transmitido da sala de sua casa em São Paulo. Atualmente, Trajano tem uma coluna no UOL, segue escrevendo e está nas redes, plataformas independentes e podcasts. Trajano é conhecido pela sua extensa carreira no esporte, mas não se limitou a falar de futebol. Inconformado, nunca escondeu suas preferências políticas e se posiciona firme a favor da democracia, dos direitos humanos e da justiça social. Coisa boa te receber aqui, Trajano. Primeira vez que você vem ao ICL, né? Maravilha. Mas eu vejo muito, né? Acompanha? Fisicamente é a primeira vez, mas acompanho. Pois é. E dou meus parabéns pelo Muito trabalho. obrigado. E eu começo falando com você de futebol, mas não é só de futebol. Aliás, nem é de futebol. A gente viu há pouco tempo aí a entrevista, aliás, o interrogatório do ministro Alexandre de Moraes ao Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro repete aquela mania, né? Oh, sempre nas 4 linhas. É tudo dentro das 4 linhas. É verdade. Né? E aí ele falou em determinado momento, pois é, o Alexandre de Moraes reproduziu o que ele havia dito antes, né? Toda vez que a gente está para marcar um gol, o juiz vem e dá impedimento, roubando. A gente dribla na área, ele marca impedimento. Jogar contra o juiz é fogo. Ele mistura esse negócio de futebol e política. Mas ele se preparou. Num cinismo atroz, né? Então você vê que ele estava de terno, elegante, cabelo penteadinho, falando manso. Pedindo desculpa, tentando brincar, convidou sacanamente o Moraes, o Xandão, para ser vice-presidente, candidato junto com ele como vice-presidente. Em 26, que ele não vai disputar. Que ele não vai, né? Mas o Xandão, muita gente criticou a postura do Xandão, sem saber que nesse tipo de arguição ou de conversa com o réu, o relator não pode interferir, ele mesmo falou isso. Ele não pode contestar. Ali a chance que o réu tem... É o momento da defesa. É o momento de se explicar, no caso dele, contar todas aquelas mentiras, não é? E ele fica ouvindo, porque tudo aquilo vai servir de base para o relatório final e para a condenação. Que eu até li hoje, que tomara que aconteça, pode acontecer até antes, mas pelos trâmites que estão sendo... Tem 15 dias para isso, 15 dias para cá, 5 dias. Em outubro vai estar em cana. Eu acho que a coisa agora vai andar rápida. Está andando rápido. Não é? Mas ele vai misturando essas coisas e ele começa o depoimento, que você assistiu também, respondendo o interrogatório, ele começa fazendo propaganda da maravilha que foi seu governo. Enfrentamos uma Covid, enfrentei uma pandemia, enfrentou nada. Não, cara de pau dizer que enfrentou a pandemia, eu acho que foi o pior momento dele. Ele é responsável pela morte de mais de 700 mil brasileiros. Se não foi por todos, pelo menos, se for 10%... 10%, né? Mas ele tentou usar ali o momento para fazer propaganda no governo, que certamente vai ser picado, cortado, usado muito na campanha eleitoral, não dele, mas de alguém dele. Ou do filho, ou da mulher, ou do vizinho. Pode ser o Tarcísio, né? Pode ser o próprio Tarcísio, que tenta se esconder.
O Tarcísio é aquele que ele tem vergonha, mas precisa e não tem vergonha. Ele faz o jogo duplo ali, né? Ele é bolsonarista e diz que não é, ou tenta não ser, mas é. O Bolsonaro se preparou para esse interrogatório no Palácio dos Bandeirantes, na Foi. casa do Tarcísio de verdade. São Paulo. E foi bem preparado. Pro objetivo dele, ele acha que saiu bem, mas perante a justiça, ele saiu muito mal, como um festival de mentiras e cinismo. Agora, você não acha que ele se queima com o eleitorado dele quando ele andou muitas vezes aí batendo, chamando o Alexandre de Moraes de canalha, depois dizendo que o Alexandre tinha recebido 50 milhões de dólares, que o ministro Fachin recebeu 30 milhões, que o ministro Barroso, se não me engano, também recebeu 30. Depois que não tinha prova, era uma... Depois ela aparece Era uma conversa. Não, eu falei, o que é? Não, é minha retórica. Você tinha indícios disso, prova? Não, isso eu não tinha. Mas ele pode se queimar não por isso. Ele pode se queimar porque ele chamou de malucos aqueles que foram para a rua, para as portas de quartel, pedindo intervenção militar, a favor do golpe, que era o pessoal dele. Então aquele pessoal que passou muito tempo indo para a porta de quartel, indo no dia 8 de janeiro para fazer aquela coisa horrorosa lá em Brasília, ele chamou de malucos. Os caras fizeram tudo em favor dele. Agora, eu não acredito também muito que essa gente, mesmo sendo chamada de maluco por ele, vai arredar pé da fidelidade que tem com ele. Porque nós temos visto cada coisa horrorosa. Porque vamos partir do seguinte princípio: o sujeito que apoia o Bolsonaro é um negócio inacreditável. Não é porque ele falou isso diante do Xandão ou falou aquilo diante do Xandão. É o sujeito que acompanha o Bolsonaro de tudo que ele vem falando, de coisas terríveis. Ou é ignorância, no sentido de ignorância a todo não vapor. Não saber, ou é mau caratismo mesmo, Sabe? né? As pessoas acompanham e é um mito. Para elas é um mito. Mas esse mito, aquele que desafiava o ministro Alexandre de Moraes, que gritava, que xingava, não vou respeitar mais, não sei o quê, e depois chega lá, né, mansinho. Mas vão dizer que ele se comportou bem. É. Para eles tudo funciona. O que ele fizer, nós estamos Pedindo vivendo um momento... desculpa. Não, mas tudo bem. Agora, é o vão mesmo, dizer que ele era elegante, que era um sujeito que sabe pedir desculpa, que ele não tremeu diante do Xandão. Vão dizer tudo isso. Pois é, mas eu me lembro que ele começou, inclusive, comparando o governo dele ao governo do Lula. Várias vezes ele Tragédia, fez isso. né? Várias vezes ele fez isso. E eu pego para comparar o depoimento do Lula, o interrogatório do Lula diante do Sérgio Moro, né? O Lula altivo, dizendo: o senhor ainda vai engolir isso, aí você vai ter que pagar ainda pelo que está fazendo e tal. E o Moro se desgastou depois com isso que a gente viu. Nós estamos falando de uma figura abjeta. Abjeta, Né? figura abjeta. Essa figura que quase foi presidente da República. Quer dizer, Sim. quase. Ia ser candidato, teria chance de ganhar, porque em um determinado momento ele foi alçado a ser uma grande figura nacional. Não é? Então, pensa bem. Mas com desassombro, o Lula se postou diante dele, Não, sim. com coragem, falou o que tinha que falar, enquanto o Bolsonaro se acovarda, né? Mas eu acho que o povo dele, que é o povo que reúne, esse grupo que reúne muita gente, milhões, não se deixa levar por isso. Tudo que ele faz, eles acham sensacional. Exatamente, por isso que eles elegeram Damares para senadora, o Tarcísio para governador, o filho como um dos deputados mais votados do Brasil, esse Dudu Bolsonaro, não é? Então, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, Zema em Minas. Esse Zema eu vou te contar também. Cara, Você que ganhou, você que não é mineiro, mas é mineiro e ganhou o título de cidadão mineiro, eu vou te contar, essa figurinha, essa é triste, hein? Ele, agora o Caiado também, negando o golpe de 64, que não houve ditadura. Pois é, o Zema nasceu em outubro de 64, eu fui ver. Depois do golpe, né? Então ele não sabe bem o que passou, mas podia ter aprendido, né? Agora, um cara que, para aparecer, come banana com casca para fazer um vídeo e viralizar. Agora, a nossa sorte, Agora, talvez... lá no lugar que ele está sentado, já se sentava Tancredo Neves, Sim. Juscelino Kubitschek. Você consegue imaginar Leonel Brizola para aparecer comendo, o professor Darcy, que você trabalhou, Não comendo banana com casca? Não posso imaginar. Só uma besta quadrada como o Zema para fazer uma coisa dessa. Não, mas aparece, né? Ganha seguidores. Aí é que tá. O que eu quero dizer é que a nossa sorte, talvez, no ano que vem, seja essa
pluralidade de candidatos. Vários querem ser. Caiado Que a lançou direita a candidatura tem, dele, da direita. O Assis, Zema quer ser Zé. candidato, o Tarcísio. Eles podem se compor no final. Não é? Não, Mas no quem vai- segundo turno eles se juntam todos. mas quem vai decidir isso é o sujeito que manda no país da política brasileira, que é o Kassab. É impressionante o Kassab, o poder que ele tem de botar um pé em cada canoa, de ter um partido que tem o maior número de parlamentares. E não é que ele fique bem com todo mundo, mas ele é ouvido por todos esses caras. Você não sabe direito qual é a dele. Quer dizer, ele está sempre nos bastidores, Está sempre se articulando, né? ele articulando. Mas eu volto ao Bolsonaro. Esse Bolsonaro, né, que fica acovardado diante do Alexandre de Moraes, é aquele mesmo cara que está numa cama de hospital e dá um esculacho numa pobre de um oficial de justiça que foi lá levar uma intimação do Alexandre de Moraes. Mas eu vou repetir. Aí ele é macho, Eu aí acho ele que grita. isso causa espécie para nós. Nos irrita. Que temos vergonha nos na cara. provoca. Nós temos vergonha na cara, temos caráter. Para o pessoal dele, não. Para o pessoal dele, eles acham legal, um barato isso. Porque senão não votavam nele. Nós ganhamos a eleição por isso aqui. Nós ganhamos a eleição por isso aqui. Tivemos que nos esforçar ao máximo. Fazer de tudo para ganhar a eleição. Mais um pouquinho ele ganhava. Seria reeleito. E esse ano que ele tinha tudo, Polícia Rodoviária Federal. Claro. Então o povo que o acompanha, que o chama de mito, sei lá o quê, tudo que ele faz é entendido como coisa a favor, boa, é um ganho, é uma vitória. Para nós é uma derrota, é um fiasco, uma sacanagem, uma malvadeza. Então, dizer que ele se comportou desse jeito diante do Xandão, que ele no hospital fez isso, para nós não é um absurdo. Para eles não estão nem aí. Eles estão nem aí. É nós. Como diria, é nós. Mas o ano que vem, ele tem uma força com a qual ele não contou na eleição passada, né? Ou um candidato dele, do Bolsonaro, que é o Donald Trump. E a turma lá dos Estados Unidos. Não é? Quer dizer, aí fica mais difícil. Porque esse pessoal joga com as redes digitais, as big techs, joga com tudo. E se preciso for, vão botar milico americano aqui dentro, como tentaram botar em 64, você não acha? No limite? Pode ser. Mas o mundo mudou muito de 64 para cá. E nós não somos bons de rede social, né? Você vê que eles conseguem penetrar com esses fake. Eles são bons de fake news, né? São especialistas em fake news, penetram, né? E a gente está sempre apanhando. A gente tenta sempre neutralizar os fake news. Esse é o problema. Agora, você falou em 64, está passando uma série na Globoplay, 1961, do Almir Labak. Sei, jornalista. 3 episódios, que mostra que 64 era para ter sido em 61. Só não foi porque Leonel Brizola armou o povo gaúcho, que fez a resistência no Palácio Piratini, distribuiu revólveres Taurus para a população e contou com apoio depois do comandante do Terceiro Exército. Porque senão... Não, primeiro era para ser em 54. Com o Getúlio. O Getúlio morreu dando um golpe em cima dos golpistas, porque a hora que morreu, ela acabou com a história. Sabe que você falou em Darcy, que eu trabalhei, tive a honra, o privilégio. Aí nós vamos falar disso. O Darcy, sempre quando falava do Getúlio, ele citava a Carta Testamento, que é uma brilhante aquela... Que eles ficavam emocionados falando da Carta Testamento. Ele sabia de cor e salteado. Brizola sabia também. Não, Brizola não sei se sabia. Mas o Darcy sabia. Darcy sabia. Brizola teve contato, conviveu muito com o Getúlio. Aliás, quem conviveu mais com o Getúlio foi o Jango, né? Porque o Jango foi ministro do Getúlio. Jango foi um dos maiores presidentes desse país. Maiores presidentes desse país. Injustiçado. A história é injusta com João Goulart. Pois é, mas ligado ao Getúlio, você tinha o Jango e tinha também o Tancredo, né? Que era ministro da Justiça. O Tancredo, em 61, ele entrou junto com os militares, porque o Tancredo também estava em todas também, né? Era um Kassab da época. Era um Kassab da época, era o Tancredo Neves. Ele, dizendo que queria... O Brizola, dessa série de 3 episódios, fala uma coisa muito engraçada. O Tancredo entrou na história, junto com os militares, para apaziguar a situação, porque ia derramar sangue, ia ter uma guerra civil, propondo aos militares que o parlamentarismo, vamos aceitar o parlamentarismo, ambas as partes toparam, porque o Jango topou, os militares toparam, Brizola não.
Inclusive provocou uma ruptura do Brizola Dos dois, no com o Uruguai. Jango, e eram cunhado, um né? cunhado do outro. Tinha até cunhado não é parente. Brizola Brizola para presidente, seria na eleição seguinte. E o Tancredo, o que acontece com o Tancredo? Vira o primeiro-ministro. Quando o parlamentarismo é aceito, ele vira o primeiro-ministro da República. Agora, como é que vem essa sua história? Você falou do Brizola, que você foi trabalhar com o Darcy, com o Brizola. Você já tinha um posicionamento político assim? Sempre teve? Ao contrário da Como família. como é que é isso? Minha família era lacerdista, né? A Tijuca combinava muito com Lacerda, né? Eu sempre contei que... O DN. O DN, as viúvas do Lacerda, que se falava naquela época. E o meu avô, meu pai, minha mãe, meus tios, todos eram apaixonados pelo Lacerda. Meu pai também era, depois virou completamente. Mas eu achava aquilo meio esquisito. É um negócio de um sentimento assim de jovem, sabe? Talvez um sentimento para ser do contra, primeiro, antes de qualquer coisa. A política era assunto diário em casa? Havia uma rivalidade naquela época, não tinha rede social, mas o DN e o PTB eram pega para capar muito grande. O PSD dava para compor mais ou menos. Dava para compor. Mas com o PTB... Não, mas aí era uma paixão. A rede da legalidade, quando eu vi esse documentário, essa série de 3 episódios, fiquei muito emocionado. Chama-se 1961. O que é a data, né? Eu fiquei muito emocionado porque foi exatamente a rede da legalidade que o Brizola montou no Palácio Piratini, convocando o povo brasileiro, os discursos. A rádio funcionava o dia inteiro. Eles contam como funcionava a rádio. E várias outras estações de rádio foram entrando em cadeia Brasil afora. Só para se alguém não estiver acompanhando bem esse raciocínio, né? É porque o Jânio Quadros, que foi eleito com uma votação estrondosa, renunciou em agosto. 7 meses depois, né? 7 meses depois. O Jango, que era vice-presidente eleito, tem que falar com o pessoal o seguinte: naquela época você podia votar num candidato a presidente e num outro candidato a vice, não precisava ser da chapa, era votação independente. Aliás, o Jango teve mais votos que o Jânio. E o Jango foi vice. Foi vice, pela segunda vez, era a reeleição do Jango. E quando o Jânio renunciou, os militares falaram: não toma posse. Não toma posse, estava na China, não deixaram ele disseram, se ele descer no país vai ser preso. Brizola, então, arma o povo gaúcho, a favor da Constituição, da democracia. Disse, não, vai valer a Constituição, o Jango tem que tomar posse, e pode tomar posse aqui no Rio Grande do Sul. Convoca a cadeia de rádio. Cadeia de rádio, falando. Mas o que o Brizola fala, que é muito engraçado em relação ao Tancredo, que é um vídeo do Brizola que ele revela, que eu não conhecia. Ele fala assim, então o Tancredo armou tudo. O Jango fez uma viagem imensa, saiu da China, foi não sei para onde. Uruguai. Estados Unidos, até chegar no Uruguai. O Jango no Uruguai esperando uma definição. Para poder entrar no Brasil e não ser preso, né? Não ser preso. O que ia acontecer? O pau ia comer, os militares de Cori queriam, com aviões, jogar bombas no Palácio Piratini. Havia isso. Palácio onde o Brizola era. Onde o Brizola estava falando governo dele. Falando para o povo brasileiro, com a rede da legalidade. Aí o Tancredo resolve, aí o Brizola que conta isso, resolve ir ao Rio Grande do Sul para conversar com o Brizola. Achar uma saída negociada. Aí ele fala assim, um avião dele sobrevoou. Eles limparam o aeroporto. O Brizola que falou. Porque o aeroporto estava todo... Sobrevoou. O aeroporto estava todo fechado para ninguém... Porque essas forças que queriam jogar bombas no palácio não pudessem posar ali, né? E depois ir embora e tal. Aí ele disse que o avião que levava o Tancredo sobrevoou e foi embora. Ele falou, ele sentiu o que ia fazer, que eu ia fazer. Eu ia convidar ele para ir para o palácio e aí ia deixar ele quietinho aí por alguns meses. Ele ia prender o Tancredo. Seria o refém, o ideal dele, né? Aí o pau ia quebrar de vez mesmo. Mas o Tancredo acabou conseguindo negociar com o Jango. O Kassab da época. Né? Negociou com o Jango uma saída. Né, de Brizola e Jango romperam por causa disso. E demoraram muito para voltar a se falar. E ficaram morando no Uruguai há muito tempo. Eram praticamente quase que vizinhos, né? Lá, mas cada um na sua e todos naquela. Pois é, nesse momento, você tinha 15 anos, né? Você tinha 15 anos. Nesse momento, você já tinha uma simpatia pelo Brizola, você não estava entendendo nada?
Eu não entendia tanto, mas tinha uma enorme simpatia e uma paixão. Vamos E a dizer. família toda ali torcendo pro A Lacerda. família detestava o Brizola, porque o Brizola era o cara mais detestado Era no um Brasil. comunista, horroroso. Sabe, o jeito... Não era nem chamado de comunista, era getulista, sabe? Não era nem chamado de esquerdista, era uma coisa meio... Eles achavam uma coisa meio nojenta. Mas lá em Minas a gente via, eu tinha uma tia que participava daquele negócio das mulheres de Minas com Rosário, Tá, udenistas também, católicas, aquelas ligas católicas, né? E ela achava que o Brizola ia trazer o comunismo para o Brasil. Mas, aliás, o que os militares alegaram, sempre o comunismo, né? Como se tivesse o comunismo tivesse aí à beira da gente. Para não deixar o Jango tomar posse, é que o Jango ia instalar o comunismo no Brasil, no lugar se tomasse posse como presidente. Esse foi o grande argumento usado pelos militares para tomar o poder. E o Jango não tinha nada de comunista. Nada, era um fazendeiro do Rio Grande do Sul. Rico, né? Tinha uma instância enorme. Riquíssimo. E ele tinha... O governo ia tomar as reformas de base, eram reformas que ele anunciou no chamado famoso comício da Central. Esse comício da Central reuniu milhares de pessoas. Que foi praticamente ali o estupim do golpe de 64. Ele anunciou que ia fazer a reforma agrária, as Ia fazer a reforma agrária à beira das estradas, em áreas de domínio territorial da União. Então mas foi o estopim, o famoso comício da Central. Pois é, mas aí você então já tinha essa simpatia pelo Brizola, pelo Jango. E segui. E aí você começa no jornalismo em 61, né? 63. No JB, no Jornal do Brasil. Que era o grande jornal da época, né? Mas você entrou mexendo com política? Não. Eu tinha um primo, Luiz Orlando Carneiro. Eu conheci. Conheceu? Que era chefe de reportagem, grande conhecedor de jazz. Foi editorialista do Jornal do Brasil. Um grande conhecedor, tinha livros sobre jazz, então, sempre de bom gosto, assim, mas sempre de direita também. Mas eu gostava muito dele. E meu pai perguntou uma vez ao Luiz Orlando se não tinha alguma coisa para mim lá no jornal. Aí o Luiz, passa lá. E quando fui para a redação, eu não achei que eu ia ser repórter. Passa lá, eu passei lá. Você tinha 16 anos. Não sei o que eu ia fazer. Estava estudando, estava fazendo... Estava no São Bento, tinha saído do São Bento. Eu ia ser reprovado. Eu estudei minha vida toda no Colégio São Bento. Um dos colégios mais duros e rígidos do Rio de Janeiro. Dos padres beneditinos. Né? E eu, no segundo científico, quando eu ia ser reprovado, eu saí fora para estudar numa boate, chamava de boate, curso noturno na Tijuca. Então, eu estava criando muito problema em casa. Aquele garoto, o jovem... Bota esse menino para trabalhar. Né? Bota ele, vai lá. Aí eu fui lá, sei lá o que eu vou fazer, vou ser contínuo, não sei. Aí eu falei, não, você gosta muito de esporte, né? Eu falei, claro, pô. Então passa lá no esporte que eu vou te apresentar lá. E me apresentou no esporte. Aí eu fui adotado pelo pessoal, todo mundo era muito mais velho do que eu. Marcos de Castro, Dácio de Almeida, Ademário Toguinhó, João Máximo. Aí começaram a sair junto com eles, com alguns repórteres para fazer matéria. Sempre sobre futebol. Sobre futebol. No Jornal do Brasil, eu tive uma pequena participação no Caderno B, era na época de Carnaval. Tinha uma página do Mauro Ivan e Juvenal Portela, que era o Samba Cá Entre Nós. Aí, depois de algum tempo, eu virei repórter dessa página, que era assim, no mês de Carnaval. Mas lá eu trabalhei muito no esporte. Primeiro aprendi com esses repórteres, o Demário, sabe? E o texto com o Sérgio Noronha, principalmente com o João Máximo. Aí depois fomos para o Correio da Manhã. Quando eu fui para o Correio da Manhã, em 69, eu já estava mais esperto, claro. Era 1969, já tinha 6 anos de profissão. O João Máximo foi como editor e me levou. O Correio da Manhã levou uma leva de gente do Jornal do Brasil. Para o esporte? Não, para todo o jornal. Mas você foi para o esporte? O esporte foram 6. Mas na economia, na reportagem geral, foi tudo um bando. Mas você sempre trabalhou no esporte? Não. Eu, por exemplo, na Folha eu fui editor da Ilustrada. Aqui em São Paulo fui dono, junto com o Sérgio de Souza, num jornal chamado Canja, que era um jornal de música. Trabalhei também no Guia Rural, da Editora Abril, era repórter do Guia Rural, junto com o Zé Hamilton Ribeiro. Grande repórter. Já dei minhas cacetadas. Do Globo Rural, né? Mas
Se somar direitinho, vai dar assim 70% no esporte. Agora, você nunca deixou de ter suas posições políticas, mesmo no esporte, né? Nunca. Porque o esporte não é uma coisa fora do... O esporte faz parte da sociedade, do dia a dia das pessoas. E eu nunca consegui olhar o esporte como uma coisa separado. Eu sempre... Aí eu tenho que tirar o chapéu pro Juca também, meu querido amigo Juca Nosso Kfouri, querido Juca né? Kfouri, né? Que a gente faz até uma dobradinha, de certa forma, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de visão. As pessoas nos confundem, às De vezes. assumir posições Políticas falando em programa de esporte. E outra coisa, e assumir o time para que torce, coisa que ninguém faz Exatamente. na imprensa, né? Ele dizendo que é corintiano, você dizendo que é América do Rio, né? E tinha um tipo de comportamento... Eu digo sempre que eu sou atleticano. Não, a pessoa acha que é disfarce torcer pelo América, porque hoje o América está numa draga de fazer gosto. Mas quando eu escolhi o América para ser... Eu era fluminense, garoto. Virei casaca, naquela época eu podia virar casaca. Muito jovem, né? Agora não. Agora pega mal. Coroa, virar casaca é mau caratismo. Mas então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que não é política partidária, mas é um ato político. Quando eu era editor de esporte da Folha, eu fui por 3 vezes diferentes. Eu pedi demissão, primeiro contar isso. Quando Cláudio Abramo, era o diretor de redação, foi afastado pelo seu Frias, o velho Frias, por pressão do Hugo Abreu, que era o chefe da Casa Militar. General. Ele afastou o Cláudio Abramo da direção de redação, tirou o nome dele do expediente na primeira página, tirou o Diniz da chefia da sucursal do Rio, fez uma reunião com todos os editores no final da noite, todo mundo fechava as suas editorias, subiu para conversar com ele. Foi até um dia diferente, mandou servir o uísque, ele descalço. Ele era um homem sóbrio, descalço. Falei, alguma coisa vai acontecer. Aí ele comunicou, olha, eu sofri muita pressão, não quero E por que ele estava descalço? Não sei, porque ele estava, sabe, descalço de meia só, né? Sim. Muita vontade, assim, mas eu nunca vi ele desse jeito tão, assim, era um momento diferente. Mandou servir o uísque para todo mundo. Nossa, meio... Falaram, eu estou afastando o Cláudio, tirando o Dini, e peço a vocês que amanhã, o jornal já tinha fechado, vocês na redação avisem aos seus comandados que nada vai mudar, o jornal continua e tal. Aí eu, o idiota aqui, falei, eu não concordo, não. Eu não vou falar nada amanhã, não. Mas o que é? O esporte não vai acontecer nada. Digo, para mim vai. Vim aqui para trabalhar com o Cláudio Abramo. Se ele está sendo afastado, eu vou embora. Foi o único editor que pediu demissão, em solidariedade ao Cláudio Abramo. Quem pode testemunhar isso? Pediu demissão. Pedi demissão. Coisa que não existe. Isso naquele tempo existia. E depois que eu pedi demissão, comuniquei no dia seguinte à equipe, mais 3 ou 4 pediram solidariedade a mim. Naquela época tinha essa coisa de cartela de cartas, né? Hoje ninguém pede mais demissão e solidariedade a ninguém. Mas quem estava na reunião, porque além dos editores, estavam os colunistas, Eduardo Matarazzo Suplicy, que era colunista de economia, que foi na minha casa no dia seguinte, solidário. Falei, você está maluco? Não, estou maluco, não. É isso que eu queria mesmo. Então, Eduardo Suplicy era... colunista de economia da Folha. Muito bem, mas devo te dar um exemplo da postura aí concreta no jornal. Quando o Brasil, eu não me lembro que Olimpíada foi, eu acho que talvez ter sido de Moscou, tá? O Brasil foi uma decepção, eu acho que não ganhou medalha nenhuma, pouca coisa, um papel ridículo na Olimpíada. E aí, quando, no último dia, eu trabalhei 3 vezes e essa foi a última vez eu fui demitido. As outras vezes eu pedi a demissão, né? Mesmo que eu pedi demissão, depois me chamaram de volta. Olha só, é sempre assim. Quando estava o Boris de editor. Aí eu falei, pô, Brasil, que vergonha o Brasil, né? Que merda, né? Aí o Jornal da Tarde fazia umas capas maravilhosas, que era uma capa pôster, lembra disso? Uhum. E o caderno de esporte que a gente fazia era meio Jornal da Tarde, fugia da diagramação da Folha, como se fosse um caderno independente às segundas-feiras. Tá? Eu fazia a capa do caderno. O caderno, quando eu cheguei, tinha 6 páginas, já tinha 12. Aí o que eu fiz? Botei uma foto do Major Padilha, página inteira. Ele era o presidente do Comitê Olímpico, como se fosse o Nusman da época. Sim, era como do COB. Silvio Padilha, major do COB, uma foto dele assim, cara amarrada, encostado na parede.
Aí um pequeno editorial embaixo, ô Major, seu tempo já passou, vai pro inferno, sei lá. Vai pra casa, Padilha. Aí botei o título, Vai pra Casa Padilha, Que era uma que era o piada. personagem do Jô Soares. Eu ia perder a piada, né? Não. Eu botei isso aí por causa do Vai pra Casa Padilha. Isso entrou na história. Jornalistas velhos de Não esporte. deu problema pra você, não? Deu demissão. Deu demissão. Demissão. Padilha ligou pro Frias, o Otavinho ficou indignado, porque eu não comuniquei a ele, ele estava de plantão na redação, ele passou por mim, aí tudo bem, amanhã, no jornal? Ele foi embora, o esporte era o último a fechar. Não, tudo normal. Ele achou que foi uma traição, botar vai para casa Padilha, mas é uma postura política. Na hora que você bota o vai para casa Padilha, é um gracejo, uma brincadeira, sei lá o quê, uma oportunidade interessante, mas tinha um fundo ali de pegar o militar e dar uma porradinha nele. O jornalista esportivo era tratado como um cidadão de terceira classe. É o cidadão que não tem posição. O cara é alienado, às vezes ele não quer saber de nada. Mentira! Claro que tinha alienado, como tinha alienado e safado fazendo política, na economia, a favor da ditadura. Tão alienado quanto. Então, eles sempre se confundiam durante muito tempo que o cara que trabalhava no esporte era um alienado, não estava nem aí para a política. É porque ele não escrevia sobre Porque não escrevia sobre aquilo, mas o comportamento dele como cidadão era outro. era outro. Mas não deixava transparecer no Porque texto. ele tratava do treino do Corinthians, da seleção brasileira, Do Flamengo, do né, essa coisa toda. Atlético, Cruz. Pagamos muito preço disso. Pois é, mas os jogadores também não se manifestavam tanto. Até hoje, mas de certa O forma. primeiro que se manifestou e causou uma celeuma danada foi o Pelé, quando falou que durante a ditadura que a gente queria votar e não podia, né? E ele falou, brasileiro não sabe votar. O Pelé tinha umas frases. Teve uma que eu cobria o milésimo gol dele dentro de campo. Aquela imagem que O mostra. Vasco, goleiro Andrada do E, Vasco. aliás, não foi pênalti. foi? Arrumaram um pênalti. O juiz era Armando Marques? Não me lembro quem era o juiz, mas tem o Andrada só com o chão, né? É. E depois ele foi dedo duro da ditadura argentina, o Andrada. É. Quando ele acabou a carreira, ele voltou para a Argentina, depois descobriram que ele era dedo duro em Rosário Central. Mas aí, quando ele faz o gol, uma multidão que está atrás do gol, de jornalistas, entra e invade o campo. Eu sou um daqueles. Ah, você está ali. Você vê ele falando, eu dedico esse gol às Olha, das criancinhas. As criancinhas do Brasil. As crianças, com a bola, as criancinhas e tal. O Pelé apanhou muito por nunca ter assumido vamos dizer, temos racistas, por exemplo. Ele nunca se comportou, nunca teve opiniões fortes, Não, sempre... sabe, do preconceito, sobre o preconceito racial, a perseguição ao negro, e depois politicamente, ele sempre compôs. Mas era um sujeito, mas o Pelé era uma figura completamente única. Acima do bem e do mal. Exatamente, eu acho que sim. Não é um Neymar. Hoje em dia os jogadores não se manifestam muito, poucos se manifestam, a maioria é reacionária, sabe? A maioria é bolsonarista. Impressionante a quantidade de evangélico, neopentecostais e tal, nos campos de futebol, né? Todo mundo que você entrevista depois do jogo, primeiramente eu quero agradecer a Deus. Quando ganha, quando perde, não agradece, não. Até aquelas criancinhas que eles vão de mão dada com o jogador, tira a mão e faz assim. Faz assim. E a primeira coisa, depois de um grande jogo, você faz um baita gol, uma baita vitória, você quero agradecer a Deus. A Deus pela vitória que nós tivemos. Né? Como se Deus estivesse no time dele e não no O outro que perdeu pode dizer, eu quero. O pessoal está agradecendo a Deus, mas Deus não olhou para mim aqui, nós perdemos de 3-0. O que nós fizemos de errado? O que nós fizemos de errado? Nós estamos vivendo um mundo que virou essa... Né? Aí sim, essa polarização, né? Essa questão da religião, da fé, quem não tem fé, quem tem. Mas você vê que o último IBGE, de uma forma surpreendente, mostrou que não houve esse avanço dos evangélicos como se esperava. Eles cresceram, mas... Cresceram, mas a expectativa é que eles fossem crescer mais ainda, superassem até os cristãos, né? Os católicos. Os católicos. E o pessoal de Umbanda, religiões afro, crescendo, as pessoas se manifestam. Porque as pessoas agora até se manifestam também, né? Pois é, uma coisa curiosa, o futebol... Né? A partir do Pelé, inclusive, né? Está cheio de jogadores negros, brilhantes negros, né? E você nunca vê, é raríssimo você ver algum jogador professar uma fé
de religião de matriz africana. A única coisa que está acontecendo agora, Não isso são- é muito bom, é o jogador que é ofendido, que é xingado, ou por torcida ou pelo companheiro, o adversário, ele se manifestar, protestar e ir até a delegacia, avisar o juiz. Houve recentemente o jogador de São Paulo, aquele paraguaio Bobadilha, né? Então, isso está acontecendo. Tem um depoimento de um garoto do Palmeiras, acho que é Luiz, se não me engano, que aconteceu lá no Paraguai também. Ele dando uma entrevista chorando, uma coisa compulsiva. Né? Os jogadores, esse lado de perseguição, já há uma resposta, uma manifestação. Mas Trajano não tinha, desse ponto de vista do racismo, eu concordo, mas não tinha essa infiltração explícita da religião no futebol. O máximo que você sabia, naquela época sua, inclusive, era lendo a revista do esporte. Tinha na página central, assim, ficha do craque, você lembra? É verdade, era bom de ler aquilo. Eu gostava muito, Adorava. parecia o jogador Qual o sabonete que você usa? Sabonete, perfume que usa, Perfume. religião que tem, aí aparecia. Católico, às vezes em vírgula, não praticante. Mas o cara dizia isso para ficar de bem. Naquela época, eu acredito que naquela época, Mas não tinha ninguém que tivesse coragem de dizer assim, eu sou um bandista. a maioria, eu acho que era um bandista, ligado a Umbanda, vamos dizer, não é que fosse um, mas ligado, porque havia nos vestiários. Os jogadores iam aos terreiros, havia Alguns despacho iam. no vestiário. Alguns iam porque também personagens do futebol eram ligados a Umbanda, ao candomblé. Pô, o massagista o Santana, pai Santana, foi massagista da seleção, do Vasco. Então havia muito nos vestiários, Era negro, forte. sabe, de acender velas, de imagens. Tinha isso, né? De Tinha despacho atrás do gol. Tinha. Antigamente, no futebol de salão, o time se comportava da seguinte maneira: tinha um goleiro, um back na frente, Que era o ficava back ali para não parado, deixar a bola chegar no goleiro. duas alas e o pivô. É. Hoje em dia todo mundo ficou muito chato o futsal, todo mundo se movimenta, a bola para um para o outro, para chutar para o gol é um sacrifício. Então o back parado, então o jornalismo back parado, a reportagem back parado, hoje é aquilo. O cara pega um microfoninho de merda, às vezes, desse tamaninho, encontra um personagem, ou alguém na rua, ou uma figura pública, não sei o quê, um jogador de futebol, e fala: Pelé ou Maradona? Feijão ou arroz? Tico-tico ou no supino-figo? É isso aí. Toda hora, isso por causa das redes sociais e nas televisões, é o que tem mais. É impressionante. Eu chamo de jornalismo back parado, o cara não sai do lugar. O repórter não Tem sai. essa história, por exemplo, você conviveu com um que foi político, mas antes de ser deputado foi presidente do sindicato aqui em São Paulo, Audálio Dantas, né? Grande Audálio Dantas. Que era repórter, foi para a rua, foi para uma favela de São Paulo, foi conhecer lá Carolina na favela. Maria de Jesus. E graças ao trabalho dele, ela se tornou Claro. a importante escritora que era e que não era conhecida. Aliás, tem um prêmio todo ano, o prêmio Audálio Dantas, dado para jornalistas ainda que vão para a rua. Um dos vencedores desse ano foi o grande Caco Barcelos, que é um daqueles que vai para a rua. Foi agora recente ele recebeu o recente. prêmio, né? Mas agora isso é a morte do jornalismo, porque o jornalismo vai virando essa coisa das redes, as pessoas, o sujeito vai fazer uma reportagem, ele trabalha em cima do Google, do Wikipedia, da inteligência artificial. Não, sei lá. Teve uma época, você vai lembrar bem disso, que falava que era o New Journalism, que era o jornalismo literário, né? Baseado na experiência dos Gaitalize, desses americanos, que tinham bons textos e as matérias compridas. Como o Piauí faz um pouco isso. As matérias mais compridas, mais extensas, realidade. Mas os repórteres da Piauí, como da Realidade, aquela revista famosa dos anos 60, eles vão a Piauí, vão ao local, vão conversar com as pessoas. Né? Aliás, para quem não leu, que leia Aos Olhos da Multidão, do Gaitalize, a reportagem, né? Porque aí dele entrevistando o Frank Sinatra, que ele não entrevistou. Entrevista que não aconteceu. O Frank Sinatra está resfriado, é o nome da reportagem. E ele vai entrevistar num bar que era do Sinatra e fica meio de longe, porque o Sinatra estava de mau humor, porque estava. Você imagina, The Voice gripado, perdendo a voz, o bom humor que o Sinatra era meio esquentado, né? Então ele descreve a reportagem, ele não entrevista o Sinatra, mas ele descreve toda a situação em volta, comportamento das pessoas que falavam com ele, com o mau humor dele, o jeitão. E fica é uma obra-prima da reportagem. Agora, você pergunta se acabou. Não acabou. Quando começou
Não, não é que chegou a acabar, não, Mudou. mas está caminhando para acabar. Não, né? não digo para acabar, mas mudou demais. São os novos tempos. Novos tempos. Você que viveu os anos 60, eu também. Quando você olha... Nos anos 60 está aqui o livro, né? Tá aí, deixa eu mostrar aqui, Olha ó. Aqui, ó. José Trajano, 1960. Esse garoto aí sou eu, hein? Aí, ó. Aliás, tem uma foto aqui. Esse livro está sendo lançado agora, né? Tem uma dessas fotos. Obrigado, que você já aparece trouxe aqui. isso para mim. Vou já dar para ganhei. você, tem que autografar. Tem uma foto, não dessas aí, mas que vai aparecer daqui a pouco. Sérgio Cabral, Zico. Aqui em Rio das Flores, com Santos Dumont. Sérgio Cabral não é você. Sou eu. Tô- Mas vai aparecer daqui a pouco. Não, Não é aí eu com meu filho João, e eu na ESPN, mas é uma outra, que eu estou menino no Campo do América, que já acabou faz tempo, que é exatamente essa foto que foi trabalhada para virar do Piqueira, que é um grande artista gráfico, e fez essa capa aí maravilhosa. Quando as estrelas ficaram vermelhas. O livro conta. A Marcorde Tem um texto do do José. Mauro Betti. Coluna Trajano da Tijuca e da Nova Bossa do América, que fez o Rio em 1960. Sabe que eu me orgulho desse livro? O prefácio é do Luiz Antônio Simas, não é para qualquer um, né? Grande Simas, né? Que eu preciso até convidar para vir aqui. E a apresentação do queridíssimo João Máximo. Então, são melhores que o livro. O João Máximo escreveu um livro que Tá eu me lembro, fazendo não sei se 90 anos sobre, agora. sobre Noel Rosa, né? Biografia do Noel Rosa. Grande, a maior biografia. Não é do João Máximo? Falou 8 anos fazendo. Fez Maravilhoso. 90 anos agora. Eu estou no UOL, tem um programa segundas e sextas, ao vivo, com o Tirone, Arnaldo, Juca Kfouri, Mauro César, Danilo Lavieri. Tem uma excelente audiência, chama-se Posse de Bola. Táxi que me trouxe aqui, falou, pô, eu não perco um e tal. Você pode ouvir ao vivo, pode depois estar no YouTube, ou estar na... Agora Você tem canal- mistura futebol e música. Canal UOL. E aí recebemos, e eu tenho um programa às terças-feiras à noite com o Juca e o Marrinha. E aí um ouvinte lá mandou uma pergunta, porque tem um trecho que é efemérides e momento cultural do programa. Programa de esporte também. Programa de esporte, mas tem tudo isso. Aí ele mandou, aí eu vou passar a pergunta para você, que o Cito fez para a gente. Vocês acham que a trindade da música popular brasileira é Pixinguinha, Vila Lobos e Tom Jobim? Olha só, olha que pergunta difícil de responder, porque 3 gênios, né? É o seguinte, o Tom Jobim é o pai, não, o Vila Lobos é o pai, né? O Tom é o filho e o Pixinguinha é o Espírito Santo. Pode mais ou menos assim. Olha a foto ali, ó. Essa foto é aqui, ó. É da capa do livro. Da aí. capa do livro. Você no Campo do No América. Campo do América era de Campos Sales, antigo. Que nem existe mais esse campo. Eu tinha camisa do meu time, do Atlético e da seleção, né? Que a gente vestia na época. Hoje eu não vi essas camisas da seleção, porque não dá, eu tomei horror. Mas tinha camisa da seleção, mas não tinha propaganda. Hoje todas têm que ter propaganda. Não, e de Betis, né? E de betes. Você O sabe que é isso para você? Você sabe que o Senado... Isso não é uma profanação do esporte, do futebol? Olha, o Senado aprovou uma regulamentação nova das bets que estão infestando aí, desgraçando a vida de muita gente, né? Aqui mesmo, no ICL, já foi feita... Já batemos muito. Foi o importante primeiro a bater nisso. sobre esse problema. E porque não tem um clube sequer que não tenha propaganda de uma bet. À beira do gramado sempre as placas são de bet. O Campeonato Brasileiro da CBF é patrocinado por uma A bet. bet Há recebe. jornalistas ganhando muito dinheiro, como influenciadores ganhando dinheiro das bets. E é muito dinheiro, Chico. E a jornalista fazendo propaganda de bet. Enganação, né? E eu... Então, quando eu vejo hoje as bets dominando o futebol brasileiro, as grandes marcas, a Nike, não sei o quê, dominando o futebol europeu. Eu falo, aquele futebol que a gente acreditava que o cara jogava um bolão e ia parar nas seleções, hoje não basta, tem que ter um patrocínio, tem que ter um Mas financiador você sabe por trás. que está contra as pessoas. Os clubes estão contra essas novas regras que querem estabelecer para as bets. Como tem a proibição de cigarro e bebida no determinado horário, há nessa tentativa que o Senado aprovou e jogar para a Câmara de Deputados, uma regulamentação nova
que embute também um pouco isso, uma série de medidas. Os clubes estão contra, evidentemente, porque estão sobrevivendo, todos devem muito, todos são quase falidos, a maioria deles, ganhando muito dinheiro com as bets. Você não pode imaginar a quantidade de dinheiro Eu que sei. esse pessoal está ganhando para fazer propaganda de bet. Muito dinheiro. E tirando dinheiro, principalmente dos mais pobres, Exatamente. que desesperados E eu confesso a você que isso me choca muito, porque eu sei de casos de gente próxima que se deixou levar para isso, não foram propagandas de perder dinheiro com isso, sabe? E a vida virou de ponta cabeça por causa de bet. por causa de bet. Porque é muito fácil, você fica com o celular durante um jogo, Ele está te enfiando bet o tempo todo. Né? quem vai chutar o primeiro gol, quem é a primeira defesa, quem é o primeiro cartão amarelo. Então você vai enfiando dinheiro ali, né? É uma coisa perigosa que nós estamos vendo. Muito Pois é, mas então, eu dizia, você se lembra das Copas de 58, 62 e 66 e menos 70, né? A seleção, você sabia quem que ia ser da seleção? 62, 58 foi Botafogo e Santos, basicamente, né? Aham. Hoje, você olha e fala assim, tem algum jogador que joga no Brasil? Quase não tem. Agora o Ancelotti chamou alguns, né? Não, porque novinho você já vai para fora. Você acredita que o futebol, apesar de tudo isso, vai continuar empolgando e merecendo nossa torcida? Ô, Chico, é a nossa paixão. Nós somos apaixonados por futebol. Nós somos brasileiros também. E não é só o brasileiro que é apaixonado por futebol. É o português, é o italiano, é o francês, sabe, é o turco. Todo mundo é apaixonado por futebol. É o esporte mais popular do mundo. O Brasil vai voltar a ser grande como É difícil saber. seleção brasileira, como futebol? É difícil saber. Porque Aqui é o nós país do temos que futebol. pensar o seguinte: Copa do Mundo, nem sempre. O time que chega na Copa, você não precisa estar bem antes da Copa do Mundo. Você pode estar um horror, perdendo jogos amistosos, a torcida revoltada. Isso aconteceu várias vezes com a seleção brasileira. Você tem que estar bem naquele mês. Chega lá, tem que dar tudo certo. Isso aconteceu com a Argentina agora. Já aconteceu com o Brasil, quando foi campeão outras vezes. Em 70, o Brasil foi para o México com uma desconfiança total. Em crise, porque o João Saldanha o tinha Saldanha tinha caído, entrou Zagallo, não vai dar interferência dos certo. militares. A gente chegou lá, foi um primor, foi talvez a maior seleção, a mais brilhante seleção de todos os tempos. Claro, Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, nossa, não é brincadeira. Né? Até o Dari foi, não jogou, mas Dadá do meu time, Dadá é uma maravilha. Só tinha ele, né? Do Galo só ele. Do Galo, só ele. O Cruzeiro tinha, Piazza, Tostão. Piazza e Tostão. É. Fontana, eu acho que já tinha. Fontana. Eu acho que Fontana estava no foi. Cruzeiro na época. Foi na seleção. Pois é, você acha que aquilo ali não se repete? Pode ser que só no momento... Eu acho que não se repete porque não temos craques geniais como foram aqueles craques geniais. Agora, Que vão caindo também no esquecimento. pode ganhar a Copa, sabe? No mês da Copa também, tem alguns bons jogadores. O Ancelotti, só qual é o bom do Ancelotti? Não convocamos o Neymar. E ele tem mais estrada, mais currículo e mais peso que os jogadores. Mas o Neymar é um grande jogador, né? Foi, né? Como diz o Paulo Acabou, né? O Paulo César Vasconcelos tem uma expressão que eu acho muito boa. É um ex-jogador em atividade. Ex-jogador em atividade? Ex-jogador. E agora ele não está nem em atividade. Isso quer dizer você. Era um ex-jogador em atividade até há pouco tempo. Agora nem a mais e tira a atividade fora. Pois é, difícil, né? E para terminar aqui, e o Brasil? Você acha que a gente vai conseguir consolidar e manter essa democracia que tanto te inquieta também? Me preocupa mais a democracia, sim. Democracia, sim. As instituições. Mas a que custo, né? Nós estamos entregues nas mãos de gente da pior espécie. Nós temos o pior congresso da história desse país. E a possibilidade de ter um congresso ainda pior que virá pela frente. O perigo do Senado ser dominado pelos fascistoides da extrema-direita. Bolsonaro vai botar toda a filharada no Senado. O que eu acho engraçado não, curioso, que quando Sarney foi eleito senador pelo Amapá, todo mundo, meu Deus, não sei que era do Maranhão, foi eleito no Amapá. Como é que o povo do Amapá vota no Sarney? A família Bolsonaro está se distribuindo. Um vai ser candidato por Santa Catarina,
O outro pelo Rio, que já É, o menino que está lá em Camboriú, né? Não, é o Carlete. O esse. Carluxo, Carluxo, que é vereador no Rio e vai ser candidato a Senado. É Santa Catarina. A Michele em Brasília. O Flávio já é senador para o Rio. E o Dudu? E o Dudu, se não for candidato a presidente, aqui em São Paulo. Mete quatro bolsonaristas no Senado. Aliás, esse Jair Renan é um negócio impressionante, né? É uma coisa mais esdrúxula. O 04. É um negócio de doido. Nós estamos entregues a gente da pior espécie. Esse Congresso tem gente da pior espécie. É o major não sei o quê, capitão não sei o quê, o delegado não sei o quê, sabe? É o cabo não sei o quê. E gente raivosa, gente que não quer o bem do país, e tem interesse próprio. Agora eles criticam tudo que o governo coloca lá para melhorar a economia. Aliás, a economia vai bem. Se você pegar item por item, né? É impressionante. A gente começou falando de questões da sua formação política. Uhum. Conta rapidinho pra gente como é que você foi trabalhar com Darcy Ribeiro e Brizola. O Tasso de Castro, saudoso Tasso de Castro, eu tinha trabalhado com ele aqui na Folha, eu era editor da Ilustrada. Tasso foi jornalista do Pasquim. Criou o Pasquim e tal. E criou-se uma editoria, que ele era o editor-chefe, que tinha editores, um no Folhetim, outro na Ilustrada. Eu era da Ilustrada, depois que eu fui para o esporte. E ficamos amigos. Depois eu trabalhei com ele na tribuna de imprensa. E ele era muito amigo do Darcy. E o Darcy convidou o Tasso para ser o assessor de imprensa e um dos coordenadores da campanha dele para governador, em 86, já que o Brizola era o governador, mas não tinha reeleição naquela época. Ainda bem que o Tasso não aceitou, porque seria um desastre. Não é o temperamento do Tasso, as boêmias, porra louca, grande jornalista, grande figura. Aí ele teve uma ideia, Trajano, me levou o Darcy. Olha, eu não aguento, mas o Trajano eu acho figura peteca. Eu peguei na hora, era para ganhar pouquíssimo. Você foi o quê? Assessor de imprensa do Darcy? Assessor e coordenador da campanha para governador. Então eu peguei na hora, não porque eu ganhar dinheiro, pelo contrário. Mas então foi só o Darcy, o Brizola não? Não, mas aí via Darcy, cheguei no Brizola. Eles moravam cada um numa esquina ali em Copacabana. Me aproximei muito do Brizola via Darcy, fazendo a campanha do Darcy, discursos, reuniões na casa do Brizola, comícios, a gente ia junto. Aí foi indo. E aí, por que eu peguei na hora? Eu convivi com o Darcy Ribeiro, olha que privilégio, que honra. Eu não fiz universidade nenhuma. Eu saí do segundo científico para uma redação do jornal, já era a universidade presente ali, na minha frente, né? Então eu gostava de passar as noites, quando a gente voltava de comício, voltava de alguma palestra, alguma coisa, a gente ficava na casa dele ali, eu e mais uns dois, ouvindo conversa, tirando coisas dele. Eu conheci o Darcy, uma pessoa de uma conversa que ficava a noite inteira falando. Ele botava uma cachaçinha. E ele se apaixonava. Se empolgava. Falava com paixão, chorava. E pegava também a mãe dele, Dona Mariazinha, era lá de... Montes Claros. Montes Claros. Então mandava lá de Montes Claros uma paçoca salgada. Ele pegava com a mão assim, amassava, né? Então amassava. Darcy, olha que história. Darcy contando história. Você pegando aquela paçoca salgada da mãe dele, Dona Mariazinha, tomando uma cachaçinha de Salinas. Mas pensa bem, hein? E o Brizola? O Brizola era mais reservado nessas coisas, era meio mão de vaca, mas de vez em quando tinha reunião na casa dele, que durava o dia inteiro. E ninguém almoçava, ele mandava servir um sanduíche. Mas o Brizola ligava para mim, às vezes, quando na campanha, ele queria falar com o Darcy, era para o meu intermédio, sabe? Então, quero falar com o Darcy, fala isso para ele. Mas quando eles estavam no governo, o Brizola, governador do Rio, aí você saiu. A minha vida, ainda bem que não passou por um desvio. Quando o Darcy estava chegando no final da eleição e a gente perdendo o Moreira Franco, mas o Darcy falou o seguinte, olha, eu ganhando, eu vou para Lisboa, porque eu vou receber um título lá de honoris causa, não sei o que e tal. Aí vão para lá, Trajano, fulano e fulano. E lá a gente fala sobre o secretariado e tal, e vocês vão trabalhar no meu secretariado. Você vai ser assessor de imprensa, secretário de imprensa, você da Justiça, era Eduardo, esqueço o sobrenome dele, porque ele detestava aqueles candidatos a vereador, ele não tinha paciência para a política formal, o vereadorzinho, o deputadinho. Os sonhos dele eram muito grandes. Sabe, o negócio dele era outro, era projeto, era FIEP, era educação, eram os indígenas, não sei o quê. Aquela coisa mais rasteira, ele não combinava com ele. Então, aí depois ele foi eleito senador, na campanha para senador, quis que eu fosse para Brasília. Você não quis? Não, aí eu escapei de boa, porque se ele ganha, eu entrava para a política.
Você ia virar deputado, senador. Não, ainda bem que eu continuei no jornalismo, por mais complicado que seja. E o Lula? O Lula, encontrei o Lula várias vezes, foi criando uma certa amizade, um conhecimento. E todas as vezes que a gente se encontra, se festeja, não vejo há algum tempo. Foi lá em casa, ele levou uma rabada para a gente comer lá. Ele disse que ele que fez. Uma história até engraçada, porque ele tinha rabada imensa e tal. Isso recente? Tinha acabado de ser... Solto. Não, antes. Ele tinha acabado de ser condenado, e assim mesmo ele foi lá. Levou a rabada desse tamanho, a gente vai botar em 2 bocas de fogão. Aí a Rosana, minha mulher, tinha comprado um agrião. E a gente... rabada com agrião. Mas a gente botou a rabada na mesa e o agrião como se fosse salada. Ele falou, vocês não sabem nada de rabada. Volta essa rabada pro fogo. Para botar o agrião dentro da rabada. Aí botamos e tal, e ficamos conversando. Então, toda vez que a gente se encontra, não se encontra muito pouco, muito festejado, eu respeito muito, gosto muito. Você considera o maior nome que a política brasileira produziu? Você foi eleito 3 vezes, pode vir a ser a 4ª. Olha a trajetória. Sem contar que elegeu a candidata dele 2 vezes. Olha a trajetória dele, trajetória de vida, né? Veio de pau de arara, um operário. A gente, que isso? Não tem. Não come banana com casca. Não, nem vai comer nunca. Né? E não fala palavrão em palanque E esse denunciando. governo só não está melhor porque nós temos um Congresso que rema contra. Nós temos um tipo de gente nos governos... E uma grande imprensa também, que quando pode bater... Que também adora bater. E a imprensa brasileira, hoje, a escrita, o site e tal, adora mas o governo, a inflação caiu... Desemprego caiu, mas... o desemprego caiu... Primeiro é o fato. Depois o que é que o mercado diz. Para dar uma porrada. O que é que o mercado diz, né? Mas é impressionante. Mas você nutre esperanças no futuro? Sim, eu não vou desistir, não, enquanto eu estiver na luta, no dia a dia. Eu crio... E estou disposto a lutar por isso. Disposto a lutar por isso. Não vou desanimar. Eu tenho momentos de fraqueza, de desânimo, mas não deixo isso aí ocupar a minha... Eu quero... Você é jovem, vai fazer 80 anos daqui um ano. Vamos ganhar essa eleição ano que vem. Pois é, e vamos ganhar a eleição ano que vem. E você está para chegar aqui e ficou uma música, não sei porquê, ressoando na minha cabeça. Então, depois fui lembrar a letra, até peguei aqui mesmo, porque eu gosto de cantarolar isso, e falei que tem tudo a ver com o Trajano, chegando aos 80 anos. A poesia é do Fernando Brant e a música é do Milton Nascimento. É você, Trajano, o menino, o moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E aí tem a segunda parte disso, né? O que vale é amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria, amor, né? Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Maravilha. Não é isso? Maravilha. Não cabe em você? Eu até fico cheio de si, como diria outro. Eu estou cheio de si. Eu estou cheio de si. Pois é. Não, muito bonito. Então é isso. Eu queria sempre, quando você fala de letra, né? Que nós falamos de compositores, nós temos os letristas, né? Eu fui muito amigo do Aldir. Tijucano, fui à casa dele na Tijuca, morava o Moacir Luz no primeiro andar e ele sim. Aldir, Paulo Cera, o Fernando Bran, né? Nós temos grande... E o Aldir era frequentador daqueles botiquins, ele da Tijuca ali, ele com o Moacir Luz. Ele mantinha a luz, era o bar da Dona Maria, que depois fechou e tal. Depois o Aldir não saía mais de casa. Mas o Aldir, grande poeta, grande compositor, né? Tem uma obra... Um cara que escreve a fome tem que ter raiva para interromper. E teve o hino, nosso hino, né? O Bêbado Equilibrista. Bêbado Equilibrista. Chico, prazer em ver. Obrigado Salve demais, velho. Salve o CL. Obrigado a vocês. Salve você, grande companheiro. E vamos em frente. E guia, estrela para nossa profissão. E não vamos desanimar, não. Seguimos você. Vamos lá. Vamos lá. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje.
Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazer. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.